Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A ira divina e a visão do abismo final deste mundo apóstata. Diz Santo Afonso Maria de Ligório: a justiça ameaça os pecadores obstinados, e assim como Deus não falta às suas promessas, tampouco faltará às suas ameaças. O demônio tem pressa no seu último ato de ódio e caos por toda a terra, pois seu tempo vai chegando ao fim. Ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Diz na Sagrada Escritura: não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e seu furor visa os pecadores. Eclesiástico 5, 6, 7. Sobressai hoje, em primeiro lugar, a dura realidade do deplorável estado moral do mundo, um colapso universal da fé, verdadeira alienação religiosa. Uma decadência tão grave e generalizada que Nosso Senhor e Nossa Senhora como que já não podem mais segurar o justo braço punidor de Deus Pai. Inicio a meditação de hoje com as palavras contundentes do Papa Pio XII, quando ainda cardeal Eugênio Pacelli. Disse o futuro Papa: ouço à minha volta inovadores que querem desmantelar a Capela Mor, destruir a chama universal da Igreja, rejeitar os seus ornamentos e fazê-la ter remorsos do seu passado histórico. Chegará um dia em que o mundo civilizado negará o seu Deus, em que a Igreja duvidará como Pedro duvidou. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Nas nossas igrejas, os cristãos procurarão em vão a lamparina vermelha onde Deus os espera. Como Maria Madalena, chorando perante o túmulo vazio, perguntarão: para onde o levaram? Nossa Senhora disse em La Salette, em uma de suas aparições, no dia 19 de setembro de 1846. Nunca é demais lembrar que esta aparição foi aprovada pela Igreja. Disse a Mãe de Deus: ao primeiro golpe de sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens penetraram a abóboda do céu. Paris será incendiada e Marsella submergida. Muitas grandes cidades serão abaladas e soterradas por terremotos. Crer-se-á que tudo está perdido. Não se verão a não ser homicídios, não se ouvirão senão ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. As suas preces, a sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, como também a minha ajuda e a minha intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato de justiça e da sua grande misericórdia para com os justos, ordenará a seus anjos que todos os seus inimigos sejam mortos. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Os demônios do ar farão, com o anticristo, grandes prodígios sobre a terra e nos ares, e os homens perverter-se-ão cada vez mais. A terra será golpeada por toda espécie de pragas, além da peste e da fome que serão gerais. Haverá guerras até a última, que será então feita pelos 10 reis do Anticristo, os que terão o mesmo desígnio e serão os únicos que governarão o mundo. Antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará senão em se divertir. Os maus entregar-se-ão a toda sorte de pecados. Roma perderá a fé e tornar-se-á a sede do Anticristo.
finaliza Nossa Senhora. Nossa Senhora do Bom Sucesso, com sua aparição em Quito, no Equador, em 8 de dezembro de 1634, disse as seguintes palavras: extravasarão as paixões e haverá total corrupção dos costumes, por quase reinar Satanás, o qual visará principalmente a infância, a fim de manter com isso a corrupção geral. Ai dos meninos deste tempo! Dificilmente receberão o sacramento do batismo e o da confirmação. A seita, havendo-se apoderado de todas as classes sociais, possuirá a sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos que perderão as crianças. Nesse tempo infausto, mal se encontrará a inocência infantil. Desta forma, perder-se-ão as vocações para o sacerdócio e será uma verdadeira calamidade. Quanto ao sacramento do matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a Igreja, será atacado e profanado em toda a extensão da palavra. Impor-se-ão leis iníquas com o objetivo de extinguir este sacramento, facilitando a todos viverem mal, propagando-se a geração de filhos mal nascidos sem a bênção da Igreja. Irá decaindo rapidamente o espírito cristão. Apagar-se-á a luz da fé até se chegar a uma quase total e geral corrupção de costumes. Acrescidos ainda os efeitos da educação laica, isso será motivo para escarcerarem as vocações sacerdotais e religiosas. O mesmo sucederá com a Sagrada Comunhão. Mas ai, quanto sinto ao te manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios públicos e também ocultos de profanação da Sagrada Eucaristia. Meu Filho Santíssimo ver-se-á jogado ao chão e pisoteado por pés imundos. Disse Jesus: querem servir-me às meias, conservando seus caprichos e gênios, em tudo satisfazendo suas vontades e tomando liberdades incompatíveis com seu estado e profissão? Eu não as tolero. Nada pela metade me agrada. Eu as abandono e deixo que sigo todos os desejos de seu coração pervertido, para desconhecê-las diante de meu Pai Celeste. Ai daqueles e daquelas! Lembrando, Nossa Senhora do Bom Sucesso apareceu a uma religiosa, a serva de Deus Mariana de Jesus Torres, pela primeira vez no dia 2 de fevereiro de 1594, em Quito, no Equador. Diz ainda a Sagrada Escritura: curvai-vos, curvai-vos, gente sem pudor, antes que nasça a sentença e o dia passe como a palha, antes que caia sobre vós o ardor da ira do Senhor, antes que caia sobre vós o dia da indignação do Senhor. Sofonias 2:1-2. É grande a dor causada a Nosso Senhor por leigos, pelo clero e pelos religiosos amigos do mundo e aplaudidos por ele, incluídas aí altas autoridades da Igreja. Nossa Senhora se exprimiu em La Salette com termos truculentos, visando sem dúvida mover à penitência e ao retorno aos bons costumes os corações de religiosos, religiosas, sacerdotes e bispos desleixados. A contemplação do oceano de pungentes ofensas infligidas a Deus por esses maus clérigos e leigos católicos serviu para explicar o tamanho e a extensão das medidas que a justiça divina está obrigada a aplicar sobre os que o ofendem. Essa consideração nos faz entender a necessidade de implorar a misericórdia divina para nossas culpas e as culpas da humanidade. Casas religiosas que adotaram as modas do mundo, entibiando-se na fé e na caridade, e que Nosso Senhor não tem outro remédio senão fechar, pois perderam sua razão de ser. Sacerdotes, os prediletos de Nosso Senhor,
que não mais usam seus hábitos, vestindo-se como um mundano qualquer, levando uma vida sem nenhuma piedade. Leigos que se dizem católicos, mas que vivem como pagãos. Diz a Sagrada Escritura: ouvi, filhos meus, a instrução de um pai. Sede atentos para adquirir a inteligência, porque é sã a doutrina que eu vos dou. Não abandoneis o meu ensino. Que teu coração retenha minhas palavras, guarda meus preceitos e viverás. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueças de nada, não te desvies de meus conselhos. Não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ama, ela te protegerá. Provérbio 4. O homem sucumbiu ao mundo, ao demônio e à carne. As leis que o homem dita provam isso. Adora-se o bezerro, ou seja, o maligno, o pecado. Os mandamentos já não são mais cumpridos. As tábuas foram destruídas. A lei escrita nas tábuas foi substituída pela palavra do homem, escrita em papel. Jesus fala que a crise de fé e de moral serão tão grandes, mas tão grandes, que se não se abreviassem, pessoa alguma se salvaria, como que indicando a extensão da onda de pecados e apostasia que destruirão a sociedade no final dos tempos, ou seja, a apostasia mundial. Portanto, o pecado, ou o esquecimento de Deus, Oséias 4, será geral, atingirá a todos os povos, e quase todas as pessoas ofenderão a Deus. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Lucas 18, 8. A imoralidade é a palavra de ordem de uma humanidade cada vez mais depravada, rebelde e completamente desviada do caminho de Deus. Não somente se despreza a Deus, mas lutam para destruí-lo. Destruir suas obras num ódio avassalador, contra seus ensinamentos, seus mandamentos e contra a sua igreja. O mundo chegou a um ponto de pecado e rebeldia a Deus sem retorno. São rebeldes entre rebeldes, caluniadores, depravados e de coração duro como o cobre e o ferro. Jeremias 6, 28. Diz o Papa São Pio X: desses pecados se diz que clamam a Deus por vingança, porque o Espírito Santo assim o diz, e porque a sua iniquidade é tão grave e evidente que provoca a punição de Deus com os castigos mais severos. Fonte Catecismo Maior de São Pio X, 1910. Em outra aparição, considerada autêntica, como foram Lourdes, La Salette e Fátima, dia 6 de julho de 1973, Nossa Senhora em Akita, no Japão, disse: o Pai infligirá um terrível castigo para a humanidade. Fogo cairá do céu e destruirá grande parte da humanidade. Muitos homens neste mundo afligem o Senhor. Eu desejo almas para consolá-lo, para aliviar a ira do Divino Pai. Eu desejo com o meu filho almas que reparem, através de seu sofrimento e sua pobreza, pelos pecadores e ingratos, de modo a que o mundo possa conhecer sua ira. O Pai Celeste está preparando para infligir um grande castigo em toda a humanidade. Com meu filho eu tenho interferido tantas vezes para aplacar a ira do Pai. Eu tenho evitado a vinda de calamidades, oferecendo a ele os sofrimentos de meu filho na cruz. Seu precioso sangue e almas amadas que o consolem, formando uma corte de almas vítimas. Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem aliviar a ira do Pai. Eu desejo isso também para a sua comunidade, que ela ame a pobreza, que ela se santifique e reze em reparação pelas ingratidões e ultrajes de tantos homens. Se os homens não se arrependerem e não melhorarem, o Pai infligirá um terrível castigo para a humanidade.
será uma punição maior do que o dilúvio, nunca visto antes. Fogo cairá do céu e destruirá a grande parte da humanidade, tanto os bons quanto os maus, não poupando nem sequer aos sacerdotes ou fiéis. Os sobreviventes se acharão de tal maneira desolados que terão inveja dos mortos. A obra do demônio se infiltrará até mesmo dentro da igreja, de tal modo que veremos cardeais se opondo a cardeais, bispos contra bispos. Os padres que me veneram serão escarnecidos, menosprezados e combatidos pelos seus confrades, outros padres. Igrejas e altares serão profanados. A igreja estará cheia daqueles que aceitam compromissos, e o demônio afligirá muitos padres e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. Reze muito as orações do Rosário. Só eu poderei salvá-los das calamidades que se aproximam. Finaliza assim Nossa Senhora em Akita. Santo Ângelo, um dos mais importantes santos na Ordem do Carmo, enquanto estava no deserto por um período de 5 anos, em que viveu totalmente solitário, recebeu a seguinte revelação de Nosso Senhor: as igrejas, os templos que tu vês agora, onde se celebram os louvores divinos, serão destruídos, e as cerimônias, costumes e observâncias dos cristãos em tudo, quase serão reduzidos a nada, e virá fogo, sangue, ruína e quase total destruição, e haverá grande aflição, e crescerá o furor e a ira sobre os filhos da ingratidão. Então Santo Ângelo disse: quando, meu Senhor, isto há de suceder? Cristo respondeu-lhe: quando a igreja, despojada de seu esplendor, jazer como uma viúva, quando a cadeira do pontífice romano seja posta em contradição, quando se levantarem os hipócritas, com cor e pretexto de santidade e religião, defraudarem os povos, e a igreja estiver cheia de seitas, nas quais reinarão a soberba, ambição, luxúria, com todo o esquadrão de seus filhos. Quando os príncipes divididos guerrearem, e um bispo estiver contra outro, e as mulheres se tornarem ministras em lugar dos sacerdotes, e quase seja tirada toda a paz do mundo, e da discórdia nasça a morte. Quando os hereges prevalecerem, e a fé estiver quase extinta, e os seus pregadores se derem a vaidades e loucuras, então meu eterno Pai mandará o seu furor e permitirá que os filhos da ingratidão sejam atormentados pelos inimigos do meu nome. Todas essas calamidades lhes sobrevirão por seus pecados. E tendo Cristo dito isto, desapareceu aos olhos do Santo Ângelo em uma nuvem alvíssima. Esta revelação se encontra na vida de Santo Ângelo, escrita por Enoque, patriarca de Jerusalém. Deve nos trazer grande admiração a notícia de que uma profecia como esta, escrita no século XIII, esteja se cumprindo tão perfeitamente em nossos dias. De fato, a igreja agora, sem o seu esplendor, jaz como uma viúva triste e amordaçada. Sua hierarquia já não se apresenta como o baluarte seguro da doutrina imutável. Vemos nesses tempos os hipócritas modernistas, com toda a liberdade, sob o pretexto de uma maior pureza da religião, acabaram defraudando os povos dos seus ritos e de sua piedade, e a igreja vai se enchendo de seitas que, como várias falsas igrejas, corroem o seu interior e dilaceram suas forças, aumentando a perda das almas e a confusão. Não há muito a dizer e ficar sempre repetindo. Os sinais do fim dos tempos estão por toda parte e já começam dentro da própria igreja. Vemos os bispos um contra os outros e como reina a soberba e a luxúria. Encontramos a fé quase extinta,
e os seus pregadores repletos de vaidades e loucuras. Quanto às ministras, disse por esses dias o cardeal Burke, com exceção do padre, o santuário se encheu de mulheres. As atividades da paróquia e até da liturgia se tornaram tão femininas em diversos lugares que os homens não querem mais se envolver. Sem dúvida, podemos nos remeter à profecia que diz: teus príncipes profanaram meu santuário. Então entregarei a Jacó ao anátema e Israel às injúrias. Isaías 43, 28. A profecia queixa que Nosso Senhor fez a Santo Ângelo, tão atual, se apresenta para nós como uma advertência muito importante. Sigamos este caminho que nos leva nesta quaresma, refletindo sobre isso, e busquemos alcançar de Deus, entre jejuns, lágrimas e cinzas, o perdão de nossos pecados e a misericórdia para este nosso século, que avança por entre tantas calamidades, contradições e um desprezo monstruoso para com Deus. Este é o triste retrato de uma sociedade que se rebelou contra o seu Criador, assim como a velha serpente, o anjo caído, Satanás. Os quais vos diziam: no fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões. São Judas 1,18. As tábuas foram quebradas mais uma vez? Podemos dizer sem nenhum temor, fiéis à palavra de Deus, que sim, elas estão quebradas. As tábuas foram furiosamente atiradas ao chão. Mas mesmo ainda quando quebradas, permanece o que está escrito, porque está escrito em pedra. A palavra de Deus não se questiona. Os mandamentos da lei de Deus se cumprem fielmente. Estão escritos por seu próprio dedo. Não há nenhuma via alternativa. O que observa os preceitos guarda sua vida. Quem descuida de seu proceder morrerá. Provérbios 19, 16. Os mandamentos foram escritos em pedra pelo dedo de Deus. Embora as tábuas tenham sido quebradas e feitas em pedaços, a pedra é indestrutível. No entanto, a palavra do homem, escrita sobre o papel, dura enquanto dura a glória do homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.